Urbania parece o nome de uma cidade fictícia de um conto de fadas, mas não é. Ela é real e está localizada no centro da Itália. O nome da cidade não é a única coisa estranha sobre ela. Todos os anos, o jornal local e a televisão publicam uma previsão do tempo estranha, baseada em cunhãs de cebola. Sim, você ouviu corretamente. Os italianos dessa região aguardam ansiosamente uma previsão baseada em vegetais. Essa tradição remonta à Idade Média e é mantida viva pela professora da escola local. Todo dia 24 de janeiro, ela corta uma cebola amarela em quartos, em seguida, divide-os em cunhãs, sendo 12 para cada mês do ano. Elas são organizadas cuidadosamente em sua tábua de corte de cozinha, voltadas para o leste. Na manhã seguinte, a cebola está pronta para interpretação, pois ela as polvilhou com sal, o que faz com que as cunhãs mudem de textura. A mulher usa essas pistas para prever o tempo daquele ano. Ela faz isso há 3 décadas, e antes dela, seu pai e seu avô também faziam. A leitura de cebola se tornou uma tradição familiar. Registros históricos mostram que essa prática existe em Urbania há séculos. No passado, os agricultores usavam esse método de previsão do tempo para ajudar na agricultura. Era importante saber exatamente quando plantar sementes e quando colher as safras. O método devia ser preciso, pois, até o início do século XX, os moradores confiavam mais nas cebolas do que nas previsões oficiais do tempo. Isso não é surpreendente, já que a primeira previsão do tempo baseada em dados científicos foi publicada em um jornal britânico em 1861. Antes disso, as pessoas faziam todo tipo de coisas para prever o tempo. Os métodos que usavam podem parecer engraçados para nós hoje em dia. Um exemplo disso é a lagarta da mariposa da espécie Volibear. Essa espécie vive nos Estados Unidos e no sul do Canadá. A lenda diz que é possível determinar a dureza do próximo inverno apenas olhando para o padrão de cores do animal. Se a cor marrom for dominante, o inverno será ameno. Isso é uma forma estranha de prever o tempo, mas, acredite ou não, tem alguma base científica. Você sabe quem são os entomologistas? São cientistas que estudam insetos. Suas pesquisas mostraram que a cor da lagarta está relacionada com a quantidade de alimento que ela consumiu. Mas há um detalhe, a cor revela a dureza do inverno anterior, não do futuro. Prever o tempo não é o forte da lagarta da mariposa Volibear. As pessoas acreditam que joaninhas trazem sorte, mas elas são mais do que simples amuletos da sorte. Você já ouviu a expressão, quando as joaninhas aparecem, espere um dia quente? Isso é verdade. Quando o clima está quente, esses adoráveis insetos saem de seus esconderijos. Mas, à medida que a temperatura cai antes de uma chuva, elas vão em busca de abrigo. Sapos também podem prever chuva. Logo antes da primeira gota, esses anfíbios coacham mais alto. Eles fazem isso porque estão prestes a acasalar. Os sapos depositam ovos em corpos de água doce, e se a chuva está chegando, os níveis de água nos lagos aumentam, o que aumenta as chances dos animais encontrarem um parceiro para produzir girinos. Seus pais já lhe disseram para ficar longe de ninhos de vespas? Eles estavam certos. Os ninhos de abelhas, vespas e vespões são excelentes estações meteorológicas. Quando eles começam a construir seus ninhos mais altos do que o normal, pode-se esperar um inverno mais frio e com muita neve. As vespas não conseguem sobreviver a temperaturas abaixo de 50 graus Fahrenheit, por isso elas querem se manter afastadas do frio o máximo possível. Outro animal que se prepara para o inverno é o esquilo. Preste atenção nesses roedores fofos na próxima vez que você for fazer uma trilha no final do outono. Se eles parecerem mais gordinhos do que o normal, o inverno será frio. E lembre-se do Scrat do filme A Era do Gelo, o esquilo hiperativo que estava sempre correndo atrás de uma bolota. Quando você vê um esquilo agindo como Scrat, isso é um sinal seguro de que um inverno longo está chegando. Os roedores querem estocar alimentos antes que a mãe natureza feche a loja. Você já percebeu mais teias de aranha em sua casa ultimamente? Isso acontece porque as aranhas sentem a aproximação de mau tempo. Além disso, se as teias de aranha estiverem maiores do que o normal, elas estão tentando capturar mais presas. Essa é a forma delas se prepararem para um inverno rigoroso. O gado também se prepara para esse período crescendo uma pelagem mais espessa. Se você mora no campo e percebe que as ovelhas estão com mais lã do que o normal, é hora de investir em um casaco de inverno quente. Existem montes de toupeiras em seu quintal? Além de tropeçar neles, você pode usá-los como pequenas estações meteorológicas. Quanto mais profundos eles forem, mais rigoroso será o inverno. Deixe todos esses animais descansarem um pouco. Olhar para o céu também pode lhe dizer o clima. Obviamente.
Há uma teoria popular de que cada dia de neblina em agosto equivale a um dia de neve no inverno. Matemática bastante precisa para algo que é apenas uma crença. E há a Lua. A ciência já sabe que ela influencia as marés do oceano. Afinal, a expressão lua clara, geada logo, está por aí há muito tempo. Quando a lua está brilhando intensamente em um céu sem nuvens, vai fazer frio na manhã seguinte. Observar as nuvens também dá pistas sobre o clima. Nuvens brancas no alto indicam um dia claro e ensolarado. Quando sua cor muda para preto e elas ficam mais baixas no céu, espere chuva. A forma das nuvens também é reveladora. Se estiverem rasgadas quando vistas de baixo, abra seu guarda-chuva, pois vai chover. Lembra das cebolas do início? Elas não são as únicas plantas que podem prever o clima. Nas montanhas Ozark, existe uma crença folclórica que envolve as persimmons. Quando você corta ao meio a semente dessa fruta doce, procure pela forma dentro dela. Se parecer com uma colher, espere neve nesse inverno. Mas se você ver um garfo, então a estação fria será amena. Se tiver uma forma de faca, o clima será ventoso e gelado. Essa estranha previsão baseada em talheres tem alguma lógica. Os persimmons americanos amadurecem em setembro e outubro, então não é surpreendente que as pessoas usem essa fruta para perguntar sobre o inverno que está por vir. Os Estados Unidos são o segundo maior produtor de maçãs do mundo, o que torna fácil testar outra teoria. Se as macieiras produzirem mais frutas do que o normal, o inverno que se aproxima será rigoroso. Existem duas explicações para isso. A primeira é que as macieiras produzem mais alimentos para os animais. A segunda é que elas querem maximizar o número de sementes, caso as plantas não sobrevivam ao período de frio. As nogueiras usam uma tática semelhante. As pessoas descobriram que as nozes têm uma casca externa mais espessa em preparação para um inverno mais frio do que o normal. O mesmo ocorre com as árvores de nogueira, pecan e carvalhos. As pinhas são mais do que uma decoração de mesa. A expressão pinha aberta, tempo bom, diz tudo. As pinhas abrem suas escamas durante o tempo quente e seco. Elas querem espalhar suas sementes o máximo possível. Mas quando o tempo piora, elas fecham as escamas. Ar frio ou úmido não dispersa as sementes de pinha muito longe. Hoje em dia, ninguém vai para a floresta para ver o quão gordinhos os esquilos estão, nem usa uma régua para medir pinhas. Todas as informações sobre o clima que precisamos estão dentro de nossos smartphones e na internet. Nos anos 1950, os computadores assumiram a previsão do tempo, e eles têm feito isso desde então. Mas previsões meteorológicas imprecisas ainda acontecem. As previsões de longo prazo são especialmente desafiadoras, porque há tantos fatores em jogo. Vento, umidade, temperatura, pressão do ar e nuvens são apenas a ponta do iceberg meteorológico. Embora seja apenas uma tradição, consultar animais e plantas para saber o que o clima reserva continua sendo uma atividade interessante e divertida.